Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Há um peso de Deus e eu quero compartilhar esse peso contigo, comigo. Eu preciso dividir esse peso. Glória a Deus. Roberto, muito feliz em te ver de volta. Deus abençoe. Capítulo 4 do livro de 2 Reis, nós vamos ler os versículos 18 e o versículo de número 19. 2 versículos. São 2 versículos, a gente pode botar até na mesma tela. Coloca na mesma tela. E eu quero pedir que a igreja, por inteiro, aqui pela transmissão, faça essa leitura. Amém? Vamos então. O menino cresceu. Certo dia, foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, ele disse a seu pai: ai, minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos seus servos: leve-o para a mãe. Diga, Senhor, que essa palavra produza algo poderoso na minha vida e na minha casa. Amém, amém. Tome o seu lugar. Muita atenção. É uma palavra profética para mim. E permita a Deus que seja para você também. Esse texto ele veio forte ao meu coração a partir de algo que eu vivenciei. Vou botar para não citar, há um tempo atrás. Eu estava, preste muita atenção, eu estava numa igreja nesse Brasil aqui, esse Brasil de Deus, e a igreja que eu estava, ela ainda tem aquele layout antigo que as cadeiras ficam no púlpito. Todo o ministério, todos sentam ainda com várias cadeiras ali no púlpito. A igreja estava lotada e chegou para aquele culto uma família. O esposo, a esposa e uma jovem, uma filha. E o pastor daquela igreja, olhando para aquele casal que acabara de chegar, foi até o esposo, porque também era um obreiro, e disse: fica no púlpito conosco, sente conosco. E aquele pai que acabara de chegar falou com o pastor algo, eu não presenciei, não ouvi, eu estava sentado ali ao lado dele e eu não ouvi o que ele disse para o pai. O pai disse algo para ele, respondeu para ele, e o pai daquela família voltou para o lugar e sentou lá no meio da igreja. Eu não sei o que o pai disse não ouvi, não participei. O culto transcorreu, e como eu estava sentado no púlpito, olhando para a igreja, eu percebi que toda a atmosfera do culto, todo o momento do culto, os louvores, os clamores, tudo que estava acontecendo no culto, contagiava praticamente toda aquela igreja, talvez 99%, menos aquela moça, aquela filha. Ela estava em Pávido Colosso, sentada ao lado do pai, e simplesmente ela só olhava. Na minha leitura, na minha análise, eu não sou psicólogo, mas depois de certa idade você tem um conhecimento
eclético, volumoso. E eu percebia que ela havia apertado o botão mute dela. Ela tinha mutado. Então, ela estava, mas não estava. Nada mexia com ela. Houve momentos em que a juventude cantou e realmente tocou o céu. E a igreja praticamente foi tomada naquele louvor, um louvor muito ungido. E na galeria, embaixo, no púlpito, todo mundo estava surfando na onda daquele louvor, no mover daquele louvor. Mas mesmo nesse momento, ela estava petrificada. Ela só olhava. Só olhava. Poucos movimentos de cabeça, só olhava. Olhava um pouquinho. A igreja estava como que já levantando o voo. E ela só olhava. Terminou o culto, a palavra foi pregada, e muita gente veio à frente. E depois que as pessoas foram ministradas, o Senhor me tocou e eu fui até aquela família, abracei o pai, abracei a mãe estava muito tocada pelo culto, o pai também. E eu abracei aquela filha e ministrei um tempo sobre ela, e Deus trouxe uma palavra para ela específica. E eu saí, o culto terminou, cada um foi para as suas casas. E aquilo ficou forte no meu coração. E ficou forte no meu coração por algumas razões. A primeira, porque eu sou pai. Depois, porque eu sou avô. Sou pai de 3 filhos. Sou avô de 6 netos. E esse texto ficou forte no meu coração. Colore, por gentileza, essa primeira sentença. O menino cresceu. O que eu faço? O que nós fazemos quando a gente diz assim, ele cresceu? O filho cresceu. A filha cresceu. Parece que essa máxima, essa afirmação, ela tem dentro dela, de forma muito sutil, que quando eu digo, o menino cresceu, eu quase que estou dizendo, acabaram as minhas preocupações. Porque o menino cresceu. Quem mora em apartamento, prédio alto, uma das primeiras coisas que a gente faz é colocar tela em todas as janelas, na varanda, em todas. A gente cerca toda a casa com telas. Aquela tela de nylon. A gente coloca. E há um consenso dentro de casa. A gente coloca tela, porque a gente tem criança. E criança tem comportamento de criança. Então, criança nos chama atenção, nos preocupa. Eu lembro que teve uma época lá em casa que eu comprei um adaptador para bloquear tomada. Você já deve ter visto. Uma tomadinha de plástico, é uma tampa cega. E você coloca aquilo em cada tomada baixa. E por que coloca aquilo? Porque você tem criança em casa. E você, pelo sim, pelo não quer pagar para ver que uma criança enfia o dedo e leve um choque. A gente proíbe que ela chegue perto do fogão. A gente não permite que ela tome banho sozinha. Ela pode escorregar. A gente monitora o banho, vigiando, olha, cuidado, não brinca, porque brincando pode escorregar. A gente coloca um tapete antiderrapante no box, porque a gente tem criança.
O meu temor é que quando isso acontece, a criança cresce. E parece que quando a criança cresce, parece que a gente desliga o botão da preocupação. E além de desligar o botão da preocupação, a gente entra num outro estágio. Porque o texto diz agora, certo dia foi encontrar-se com o seu pai. Colore também isso aqui com outra cor. Certo dia foi encontrar-se com o seu pai. O texto está dizendo que esse menino foi. E este verbo aí está muito claro que ele não foi levado. Ele foi. Então esse texto agora, essa sentença agora está dizendo que esse menino já tem uma autonomia. Ele já se locomove. Ele foi. Esse tempo é um tempo que não é o nosso. Então ele foi andando. Esse tempo é um tempo, né, do passado. Então ele foi sozinho, ele foi andando. E ele foi porque para a mãe também já enxerga nele um grau de autonomia. É aquela fase que a mamãe já começa a liberar o filho do ônibus escolar. É um custo. O ônibus passa em casa e vai, é um custo. Tem que pagar. Mas chega um ponto, ok, ele já sabe, ele já pode, em alguns países, vai de bicicleta, vai de carro. E já pode ir. Estive agora com o pastor Tarso, 2 filhos. Um já está um espigão. De manhã cedo eu fui lá para a rua esperar o ponto do ônibus, mas ele já vai sozinho. Ele já acorda sozinho. A filha de nosso obreiro Craveiro estava ainda dormindo. Ele também, o pai também. Ele levanta sozinho, se apronta sozinho, se veste sozinho e vai. É cedo que passa o ônibus e vai sozinho. E com uma precisão suíça, o ônibus para exatamente na hora. E como eu estava já acordado, fui lá, brincando com ele, gosto muito dele, o Nicolas, veio o ônibus, tchau, tio, tchau, tchau. Entrou sozinho. Daqui a pouco, naquela cultura, já pode tirar carro, carteira de motorista. Já vai de carro sozinho. E quando não está nevando, vai de bicicleta. Porque aquele ônibus, ele vai levar quase 1 hora, porque ele é o 3º aluno do ônibus. Aquele ônibus vai passando de casa em casa, de lugar em lugar, até pegar o último aluno para voltar para a escola. E ele está mais ou menos perto. Então, se ele fosse de bicicleta, podia até ir acordar mais tarde. Ele foi encontrar com o pai. Preste atenção. Ele foi. Ele foi com o aval da mãe, porque cresceu. Já toma banho sozinho. Já come sozinho. Hoje já sabe esquentar comida no micro-ondas, no air fry. Até cresceu. Já vai para o shopping sozinho. Cresceu. Vai para a aula de reforço sozinho, já volta sozinho. Ele cresceu. Já tem autonomia. Ele foi encontrar com o pai que estava no campo. O texto agora diz que, de repente, ele disse ao pai: ai, minha cabeça. Como é que eu reajo? Como é que você reage quando aquela criança no berço chora? Você corre, você acende todas as lâmpadas vermelhas. Está achando, o que foi? O que foi? Meu Deus, o que foi?
O que que foi? O que que foi? Eu acompanho uma família que vive uma tragédia até hoje, indo numa viagem para um local qualquer aqui do Brasil, no carro, a família toda. E a mãe levou frutas, uva sem semente. E dirigindo na estrada, carro novo, bonito, importado, ar ligado, multimídia. Quem quer fruta? E deu fruta para os filhos que estavam no carro. E um dos filhos pegou uma uva e entalou com uma uva. E veio a óbito. A família sofre até hoje. O pai é muito meu amigo. Isso já tem mais de 2 anos. E cada vez que a gente se encontra, diz, meu amigo, ainda está aberto o buraco. Eu ainda não resolvi isso. Nem eu, nem a esposa, nem a mãe, nem o genro. Foi surreal. Não é aquela uva gigante. Era uma uva pequenininha. Uma uva pequenininha. Esse menino cresceu, tem autonomia, tem mobilidade, vai e volta. E o texto diz que, de repente, ou seja, não é aquele processo de enfermidade que você vem acompanhando. Está com pneumonia. Tem que ter cuidado. Tem tido febre. Não, não tem nada. Esse menino, ele estava perfeitamente bem. E do nada ele grita, ai, ai minha cabeça. O pai escuta isso. Porque ele não grita sozinho. Ele disse ao pai, ai, minha cabeça. No direito são 2 palavrinhas fortes, né? Dolo e culpa. Esse pai teve dolo? Não, claro que não. Ai, minha cabeça. Ele olha para um filho que acaba de chegar. Qual é a distância da casa para o campo? Talvez tenha sido uma distância longa. Andou bastante. Ele, uau, meu filhão já está. Meu filhão. Meu filhão. Qual é a distância? Eu não sei. Agora, na Colômbia, estava com um amigo lá que mora em São Paulo, num condomínio poderoso de Alphaville. E o pai tem uma moto, uma BMW, e o filho tem aquelas scooters. E eles andam juntos de moto no condomínio. E o filho falou assim, pai, o senhor vai viajar, né? Pai, deixa a motinha, a scooter com o tanque cheio. Tá bom, filho? Aí foi todo mundo para o posto, encheu o tanque tudo, voltou para casa. Mas o pai, pelo sim, pelo não, antes de ir para o aeroporto, como a BMW é grande, 1000 cilindradas, ele foi lá na scooterzinho lá e soltou um fiozinho. E a gente está lá na Colômbia, o telefone toca, a gente estava até num momento junto de comunhão, e é o filho. Pai, não quer pegar a moto? Caramba, o que tu fez com a moto? Pai, não quer pegar. Caramba, o que eu faço? Não faz nada. Espero eu chegar. Quando eu chegar, a gente leva para consertar, a gente resolve isso. Mas pai, eu vou ficar sem andar? Meu filho, é só 4 dias a viagem. Tu aguenta aí. Quando eu chegar, a gente conserta. Aí desligou, falou assim, eu soltei o fio. Qual é a garantia que eu tenho? Que ele não vai dizer assim, vamos dar um rolê fora do condomínio. Qual é a garantia que eu tenho? 0. Vai que ele pega os coleguinhas lá que também tem, vamos dar um rolê mais longe. Vamos na pista. Eu não tenho essa garantia,
Então, pelo sim, pelo não, sem ele saber, eu soltei um fiozinho e ela não vai pegar, nem que nada aconteça. Ela não vai pegar. O que é isso? Isso é prudência. O filho grita, ai, minha cabeça! E esse pai não foi capaz de discernir o tamanho daquela dor. E eu me coloco no lugar desse pai. Ai, minha cabeça! Ai, minha alma! Ai, meu coração! E eu não sou capaz de discernir, de avaliar o tamanho, a dimensão desse ai. Eu comecei falando para você o culto que eu estava presente. Falei, Deus, tu não me mostrou, não me revelou algo mais além, mas o que está dentro da alma desta moça? O que está dentro da alma dela? Aí eu paro e me pergunto, e os gritos que não são verbalizados? E os ais que não saem para fora? E os ais que não têm sonoridade? E esses ai? Papais, mamães, irmãos mais velhos. Eu quero pedir a Deus hoje, que eu e você, sejamos capazes de ouvir os gritos que foram gritados e ouvir os gritos que não foram. Eu quero pedir que Deus nos dê essa capacidade. Nos dê essa capacidade. Aquela cena me tocou muito, porque eu sou pai. Falei, Deus, o que está dentro desse corpo? O que está dentro desse corpo? A segurança do primeiro mundo, basicamente americana, já criou muitas técnicas de alguém que está numa situação de risco, sinalizar, fazer sinais com a mão. E são sinais que a pessoa, opa, ali é uma situação de risco. Aquela pessoa está ao lado de alguém que está rindo, mas ela está num sequestro, está sendo carregada. E a gente precisa ler isso no mundo espiritual. Há uma passagem que você sabe que eu amo, e não me canso dessa passagem, que é Lucas 15. Lucas 15, ela tem nome, é o filho pródigo. E Lucas 15 diz que o filho foi para longe. Lucas 15 diz que o filho gastou tudo o que tinha. Lucas 15 diz que o filho viveu uma vida dissoluta, meretrizes, prostituta, caiu no mundão do pecado. Isso que diz Lucas 15. Ele acabou no chiqueiro de porcos. Você conhece Lucas 15. Passou fome. A gente pouco fala do irmão que ficou. Porque o pródigo saiu do radar do pai, saiu do alcance visual do pai. Mas o problema está também em quem está dentro de casa. E a gente não percebe. Como começa isso? Dos muitos gabinetes, nesses anos todos que eu tenho feito, um dos que mais me sangrou foi alguém dizer para mim, o pai ou mãe, para não identificar, pastor, nosso filho nos chamou e disse algo, que assumiu uma posição. Pastor, onde foi que eu errei?
de repente. Eu quero nesta manhã pedir a Deus que eu e você sejamos capazes de interpretar antes do de repente. Amém? Eu quero interpretar antes do de repente. Eu quero interpretar antes do de repente. A cultura americana tem um comportamento que eu acho, a princípio você ri, você americano é engraçado. Sempre que encontra com alguém, vai se despedir e fala assim: te cuida, hein? Te cuida, te cuida. Ó, te cuida. Tipo assim, pô, mas eu não estou me cuidando. Te cuida. Aquilo fica como um mantra. Ó, te cuida, te cuida. De repente. Será que se eu e você formos capazes de ler, de interpretar o de repente, a gente não vai perceber que o filho está passando por um problema na escola, um bullying, até do professor. A gente pensa em bullying só de aluno para aluno, mas de um bullying de um professor, de uma professora. Lembro que eu li algo há um tempo atrás de um aluno que não ia na escola, não fluía. E de repente ele recebe aquele estigma: é burrinho. Olha, é burrinho, não adianta, não dá, não quer nada com nada. Aí mudou essa criança de escola. E a criança, quando muda de escola, ela simplesmente, explode num crescimento escolar. Ué, mas o que aconteceu? Havia uma barreira, havia um bloqueio. Uma mudança mudou totalmente o quadro. A minha colocação é, nesta manhã, para mim e para você, esse peso. Nós precisamos não apenas ouvir, precisamos discernir em Deus. Se esse pai tivesse discernido, jamais teria tido esse comportamento. Então, o pai disse a um dos servos: leva ele para a mãe. Sabe por que ele disse isso? Aquele pai não tinha a noção do tamanho daquela dor. Ele não tinha noção do tamanho daquela dor. Há dias atrás, num voo da ponte aérea, tem um passageiro com aquele Apple Watch. O Apple Watch, ele marca a frequência cardíaca. E ele olhou e falou assim: engraçado, a frequência cardíaca está meia doida. Ele estava vindo para uma reunião. Eu vou avisar que eu vou me atrasar para a reunião. E eu vou ver com o médico se é defeito do relógio ou se é problema. Ele estava tendo uma parada cardíaca. E o médico falou: você só não morreu porque tu veio para cá. O teu processo de morte já tinha sido startado. Talvez você viesse a óbito no meio da reunião. Tu ia morrer no meio da reunião. Ia cortar o fio de prata e você ia morrer na mesa de reunião. Quando a gente perde essa noção, agora eu não quero falar só de menino, só de filho. Eu quero falar de adulto também. Eu quero falar de adulto também. Eu quero pedir nesta manhã que Deus nos dê uma capacidade de ler, de enxergar os gritos que não estão saindo para fora. A gente precisa disso. Para aquela moça, já deve ter seus 17 anos, talvez, um pouco mais, um pouco menos. Eu abracei ela e disse no ouvido dela: o plano de Deus para a tua vida
é especial e Deus vai cumprir. Ela olhou para mim e pela primeira vez ela teve uma reação diferente de todo o tempo do culto. Os olhos quase que ameaçaram uma lágrima. Não sei o nome, nunca tinha visto. Mas eu quero que você pense hoje. O irmão do filho pródigo estava em casa. Eu fico pensando, alguém perguntando para aquele pai, e o outro apareceu? Não, o outro sumiu. E o mais velho? Está lá em casa. O mais novo foi embora. Sem notícia. Não tem notícia. Mas o outro está lá em casa. O outro estava onde? Em casa. Mas está fazendo o quê? Depressão? Não, trabalhando. É uma máquina de trabalho. Trabalha. Trabalha, ó, pegado no campo. Pegado, trabalha. Pô, que bacana, né? Está em casa, trabalhando. Mas um dia ele disse para o pai, tu nunca me deste. Há um buraco, há uma cratera lunar. E aquele pai, não por culpa, ele não foi capaz de fazer essa leitura. Porque quando a gente faz a leitura, a gente se antecipa. Quando a gente faz a leitura, o nosso comportamento é diferente. Esse aqui nunca mandaria um empregado levar. Porque ele não sabe a velocidade que o empregado vai levar o filho dele. Ele levaria. E levaria a 1000 por hora. Ele pegaria nos braços. Ele botaria nos braços. Ele puxaria. Eu quero pedir a Deus nessa manhã, que Deus nos capacite para os filhos, para o cônjuge, para a esposa. Eu preciso disso. Você precisa disso. Deus, me dá essa capacidade hoje. Eu saí mal daquele culto. Deus abençoou, Deus bradou, Deus fez algo glorioso. Mas aquela moça, a imagem dela, disse, Deus, o que está por trás? O que ela está vivendo, Senhor? O que ela está vivendo? Faz um milagre, Deus. Solta essa vida. A gente hoje tem aqui famílias. Estamos no mês de maio. Esse pai, ele transfere o intransferível. Esse pai transfere o intransferível. Intransferível. A história você conhece. O menino vem a óbito. O pai nem soube disso. O pai nem soube que o filho havia morrido. É uma manhã de intervenção de Deus. Amém? Eu quero pedir a Deus que eu quero escutar o que é dito. E eu quero escutar o silêncio. Eu quero escutar o silêncio. Eu quero ler o semblante. Porque não está no texto, você é muito capaz para isso. De repente ele disse, ai minha cabeça, com toda certeza, absoluta certeza. Antes de gritar, ai minha cabeça, é um instinto. Ele deve ter feito isso. Ele deve ter feito isso. Eu tenho tido várias experiências com caixa de mercado. Passando a compra no mercado. Guanabara, Mundial. E eu olho para a menina, e ela está passando, ela para de passar um produto,
E ela faz assim. Eu entro em cena na hora. Está doendo? Ela me olha. Está doendo? Ela, tá, me dá a mão aqui. Na hora. Em nome de Jesus, eu declaro saúde. Tem gente na fila, eu te declaro saúde agora. Receba a cura. Ela me olha, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente precisa disso. Eu sei que nesta manhã tem gritos que estão sendo, mas tem gritos que estão sendo calados. Então, sentado como nós estamos, seja de uma doença, seja de um desânimo, seja de uma vontade de jogar tudo para o alto, seja a vontade de parar. A gente vai dizer hoje, Deus, nos desperta novamente. Eu não esqueço a experiência que um querido nosso, Levi Santa Brígida, só os antigos conhecem, fuzileiro naval, maestro de coral, congregou nessa igreja, dirigiu o coral aqui. Ele gostava de correr também. E um dia, no aterro do Flamengo, ele, correndo, ele começou a parar. Falei assim, não vai, não vai. Aí ele foi diminuindo. E correndo, mais diminuindo. Falou que passou por ele um outro corredor, do lado dele, com a idade próxima da dele. E disse, e aí, tu não vai parar não, né, cara? Ele olhou para aquele rapaz, olhou para a idade dele e disse, não vou não. Mas ele disse, eu ia parar. Mas aquele homem chegou na hora. Nesta manhã eu quero afirmar que o Espírito Santo chega na hora. Curve tua cabeça em nome de Jesus. Oh, Deus. A gente sabe que o pródigo foi embora. Mas o que ficou, ele precisa desesperadamente. Eu quero interceder agora pelos filhos, pelos sobrinhos, pelos netos. Eu quero interceder pelos esposos, pelas esposas, pelos cunhados. Eu quero interceder. Eu quero pedir a Deus um milagre nesta manhã. Eu quero que Deus estanque a morte. A morte vai ser estancada. Eu quero declarar que a morte vai ser estancada. Eu quero declarar que não vai haver morte. Eu quero declarar que vai voltar ânimo, alegria, entusiasmo. Eu profetizo isso agora. Eu quero declarar que essa dor vai cessar agora. A dor do físico, mas a dor da alma vai cessar agora. A dor de não enxergar a esperança, a dor de não enxergar o futuro, a dor de não enxergar que tem uma porta aberta. Parece que esse túnel escuro não acaba nunca. Esse túnel escuro vai acabar. E o outro lado vai chegar. Essa tempestade vai cessar. Eu declaro isso hoje, eu profetizo isso hoje sobre a tua vida e sobre a minha vida. Eu declaro hoje que nós não vamos transferir nada, nós não vamos colocar ninguém, nós vamos para a Macheia, nós vamos fazer. Esse texto tem um quê terrível. Aquele filho não gritou para o empregado, aquele filho falou com o pai. Aquele filho não falou com o empregado, aquele filho falou com o pai. Ele não falou com o servo, ele falou com o pai, ele falou com o pai. Ele falou com o pai. Eu quero
Eu quero que Deus produza um algo para aquilo que é falado e para aquilo que não é falado. Eu declaro isso sobre a tua vida. E eu declaro que a paz vai reinar na tua casa e na tua família. Eu declaro que a vida vai reinar. Eu declaro que a vida vai reinar. Mas talvez esse grito não seja o grito do filho. Talvez o grito seja de você mesmo. Talvez seja o teu próprio grito. O teu próprio grito. Talvez seja você que esteja gritando hoje. Está gritando, 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 porque está dizendo, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei que decisão tomar. Talvez o grito seja o teu grito. Mas hoje, o Espírito de Deus está conosco. Deus está na casa. Amém. Coloque-se em pé agora em nome de Jesus. Há um hino que diz: haverá paz no vale. Sim, haverá paz no vale. Vai haver paz. Vai haver paz. Oh, Xaneguebaxéia. Você que está aqui hoje, pastor, eu não quero compartilhar nada, eu não quero falar nada. Mas eu só quero dizer que Deus ouviu o sussurro da minha alma. E se você está aqui, eu quero fazer um desafio a você. Altar é lugar de milagres. Eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir no altar.